Pessoal, mas vamos pensar o seguinte, eu vejo aqui os exames dos meus pacientes, acompanho uma rotina permanente aqui, e como a maioria dos meus pacientes estão relacionados ao sobrepeso, obesidade, comorbidades, a gente se assusta aí, com alguns exames, com alguns parâmetros, e conhecemos o desfecho ali na frente. É isso que eu tento mostrar a eles, que se não cuidar, o desfecho pode ser muito ruim mesmo. E o que mais mata pessoas no mundo, eu tenho insistido muito com isso, é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular, somando todos os tipos de qualquer doença, mais acidente, mais guerra, coloca num pacotão só. Do lado de cá, a doença cardiovascular mata mais do que tudo isso junto, pela gravidade. Então, quando eu examino alguns pacientes e vejo de perto esses exames, ele não faz a ideia do abismo que ele está. E aí eu tento explicar para esses pacientes que ele está andando numa seara perigosa, à beira de um abismo, de um precipício, que se ele não tomar uma atitude, ele vai cair no buraco. E depois que cai, no caso da doença cardiovascular, o buraco é muito fundo, o abismo é muito profundo. Pode ser que você não saia mais de lá. Eu tenho visto isso aqui com uma frequência bastante consistente e tenho observado que parece que a incidência aumentou um pouco mais. Eu tenho visto algumas situações que eu não estava encontrando alguns anos atrás. Não sei a razão. Eu sei que isso vem ficando um pouquinho mais evidente. Eu até faço ideia da razão para essas alterações mais robustas. E as principais razões para o aumento da doença cardiovascular ou pela comorbidade da doença cardiovascular tem relação direta com a genética, com o histórico familiar, isso tem um peso muito grande, mas com seus hábitos ruins que você acaba não valorizando ao longo da vida. Então, um ambiente poluído, se você vive num ambiente altamente poluído, próximo a gases tóxicos, água mal adequada, poluição das cidades, se você fuma, isso contribui muito para piorar o risco para a doença cardiovascular. Além desses fatores, do fenótipo, que é o ambiente que você vive, ele interfere muito, tem também a questão alimentar, que é o principal agravante para piorar a doença cardiovascular, é aquilo que você come. Outro fator, além do fenótipo, o ambiente que você vive, é aquilo que você come, O padrão alimentar subiu demais o risco para a doença cardiovascular. Então, de tudo que eu te falei, o mais grave, o que mais causa danos é aquilo que você come. Então, uma demanda de calor excessiva, superando a tua capacidade, você não vai usar. Vai ter que estocar, tu vai engordar. E como é que você estoca isso? Você tem que converter a sobra em gordura, Os chamados ácidos graxos livres, que vai danificando o teu fígado e depois vai danificando as tuas artérias. Isso vai gerando um problema todos os dias e ao longo dos anos vai obstruir as vias. Outra situação de quando você come errado, alta demanda calórica, você provavelmente não tem uma nutrição equilibrada, você tem muitas calorias. Isso também produz um processo inflamatório que, somado à demanda de calor, aumenta o risco e o desfecho é muito ruim. Então, pessoal, procure mudar, ficar mais atento no que você come. Aqui no interior, onde nós vivemos no interior, a gente não sofre os problemas de poluição como as grandes cidades. Então a gente está tendo um ambiente privilegiado. O fenótipo não interfere tanto, mas você pode modular um pouco melhor aquilo que você come, reduzindo a demanda de calor, reduzindo o processo inflamatório, para que você não sofra de doença cardiovascular. É o que mais mata pessoas no mundo.